agora esse bloco a gente vai considerar aqui as opiniões da Sônia e da Priscila para responder as dúvidas e os questionamentos que vocês trouxeram ao longo da transmissão. Então eu vou começar com a pergunta da Bárbara Siluane da Silva Carneiro, que é uma pergunta parecida com a da Dalva Cunha, que é sobre PPP e educação infantil, se tem alguma particularidade na revisão e no alinhamento do PPP da educação infantil à base. Acho que na educação infantil, assim como no ensino fundamental, nós devemos respeitar os mesmos processos de escuta. Só que a gente vai pensar, em vez de pensar em competências, nós vamos pensar nos campos de experiência, nós vamos pensar naquilo que é específico desse currículo da educação infantil, né? E pensar também como é que nós podemos adequar esse movimento de escuta também desses alunos. Eles estão numa outra fase e a gente precisa entender como é que a gente pode fazer isso. Mas acredito que eles devam respeitar as mesmas características e as mesmas posturas. Eu acredito, e estou aqui me intrometendo na conversa de vocês, que a única questão é que precisa olhar com cuidado ao que os campos de experiência sugerem, ao que os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento sugerem, porque aqui a gente deu exemplos relacionados às habilidades e às competências específicas dos componentes curriculares. Eu acho que é olhar para isso tudo que a gente falou do que está por trás, né? Então está por trás crianças que participem do processo, do seu próprio processo de aprendizagem, que você valorize os conhecimentos prévios das crianças. Então acho que tem esse olhar para o que a base propõe em termos de concepção de criança e trazer isso para dentro do PPP, né? Exatamente, acho que não tem só, quando nós estamos pensando em protagonismo, em metodologias ativas, nessas questões todas, nós não estamos falando que isso vai acontecer a partir do ensino fundamental. É óbvio que a gente vai ter que respeitar o que é específico, mas nós precisamos tomar esses cuidados de atender a essa demanda. Perfeito. E Priscila, acho que tem uma pergunta aqui que você vai conseguir ajudar, a Paty Augusta. Como fazer a escuta dos alunos em uma escola que trabalha com o segmento de educação infantil? Então, hoje, até fiquei pensando agora com a fala da Sônia também, hoje a gente tem um movimento que já começa na educação infantil, de escuta das crianças. Eu fui professora na educação infantil, então a gente sabe que são diferentes linguagens, né? A gente brinca, usa até um escritor italiano que fala que a criança tem mais de 100 linguagens, né? Para aprender e se comunicar. Então, tem momentos que a criança vai trazer essas linguagens na hora das brincadeiras, nas horas do brincar no parque, do brincar mais estruturado, e tem movimentos institucionais como hoje os conselhos mirins. A gente sabe que em alguns países já começou aqui em São Paulo, em especial, os conselhos mirins saírem até mesmo da escola e ocuparem a Câmara Municipal. Então dá para fazer essas rodas de conversas, essas escutas também na educação infantil. Lembrando que o currículo é integrador. Então o currículo da educação infantil, ele tem que ser integrado ao ensino fundamental. Não pode haver uma ruptura dessa criança, né? Essa criança é criança na educação infantil e também no ensino fundamental. Então é muito interessante escolher locais, sim, para também fazer essa escuta. Na educação infantil, que acontece de 4 a 5, muitas vezes as crianças são colocadas em rodas de conversas e o Conselho Mirim é bem legal. E de 0 a 3, é muito interessante também fazer algumas escutas nesses momentos de faz de conta, da brincadeira, das atividades, e tem alguns momentos que as crianças nos dão informações valiosas ali que podem ser olhados para reestruturar o projeto político-pedagógico na educação infantil, porque tem uma dimensão da infância que só a infância pode trazer, nenhum adulto vai trazer no lugar da criança. E Priscila, quando você está falando de escuta, eu imagino que também você esteja se referindo a momentos de observação das crianças, né? Principalmente dos bebês, quando a gente está falando de 0, 1, que as crianças ainda não falam ou estão aprendendo a falar.
tem uma observação que é preciso ser feita da interação das crianças com as atividades propostas, com os colegas, com os adultos. Então, esse olhar que a gente chama de escuta é essa observação atenta de como as crianças estão se relacionando com o meio que elas estão inseridas e como elas participam e se movimentam em relação àquelas propostas. Um choro, uma risada, estar próximo ou distante dos colegas, tudo isso dá indicativos de como o projeto que a escola está constituindo e entendendo aquela concepção de criança, isso ajuda a responder. Sem dúvida, às vezes a criança expressa locais preferidos para brincar, tipos de brinquedos preferidos, momentos mais assim, adequar, alguns momentos que chamam mais atenção. Então, tudo isso vai construindo a proposta pedagógica. Então, tudo é elemento para a gente construir a proposta pedagógica da escola. E dos bebês é fundamental, realmente, como você está dizendo, a observação da realidade, a observação na hora da aula, né, na hora da atividade, né, na hora do planejado, você observa e traz esses elementos. Tem gente que observa. Se você tiver uma observação senso comum, você não vai olhar, mas se você tiver uma observação intencional, aí você consegue tirar muitos elementos. Agora, eu queria trazer uma contribuição também, que muitos municípios trazem uma dimensão de indicadores de qualidade dessa educação infantil. Então, esses indicadores também ajudam muito na hora de fazer uma escuta dos outros segmentos na infância, que os pais trazem uma dimensão muito importante, né, nessa primeira etapa da vida para a proposta pedagógica. Então, esse movimento coletivo, às vezes você buscar, não precisa ser o indicador do seu município, mas às vezes buscar parâmetros para fazer essa escuta ajuda bastante. Acho que a Priscila trouxe uma questão muito importante, que é a escuta dessa família da educação infantil. Nós temos uma família, né, que traz consigo vários questionamentos, várias inseguranças, inclusive, né? Ao deixar, ele tem um vínculo, essa criança tem um vínculo muito maior com essa família, e essa família tem que ser olhada com essa característica. Então, quando nós fazemos essa escuta, nós temos que considerar muito essa especificidade dessa fase da infância que precisa ser contemplada. E vale dizer que a gente tem 2 cursos sobre educação infantil na plataforma, um especificamente sobre como fazer uma avaliação de qualidade na educação infantil. Então, várias dessas ferramentas que a gente está falando agora, observação das crianças, portfólio, a conversa com as famílias, está tudo lá, então vale a pena você conferir. E também, mais recentemente, a gente fez um curso sobre atividades da educação infantil alinhadas à BNCC, que traz muito desses conceitos e dessas concepções que a gente está falando aqui, fala especificamente sobre os campos de experiência e sobre os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Agora, mudando um pouquinho de assunto, o Osés dos Santos Medeiros trouxe uma pergunta que eu não sei se você vai conseguir responder, mas que eu aqui fiquei imaginando que sim, pela experiência que você contou que teve aqui na escola. Quanto à organização dos horários de 45 ou 50 minutos, tem alguma lei ou diretriz que determina isso ou a própria escola pode fazer esse trabalho e desenvolver uma proposta em outro sentido? Então, a lei, ela rege quanto à matriz curricular. Então, quanto ao número mínimo e máximo de aula por disciplina. Então, lá na matriz tem 3 aulas de geografia, 8 de língua portuguesa. Então, tem uma matriz que de fato rege. Agora, como você vai definir o quantitativo de aulas por dia? Não. Aí é uma autonomia do seu projeto pedagógico. O que muitos municípios solicitam, assim, é que você informe isso, essa mudança para o município. Mas, assim, não há nada na lei que impeça as escolas de fazer essa reorganização, porque você não está mudando a matriz curricular, você só está reorganizando o tempo. Então, a ideia é não deixar esse tempo fragmentado. Você tem 2 opções, ou você deixa extremamente fragmentado, ou você faz uma reflexão coletiva para agregar um maior número de aulas por dia. Só que essa reflexão,
às vezes ela é delicada no âmbito da escola, porque ela também traz algumas dimensões pessoais, porque às vezes o colega tem que abrir mão de uma aula que naquele momento ele não gostaria de ter. Tem professores que temem também aumentar o tempo de aula e não dar conta do planejamento para aquele tempo, porque o tempo está mais ampliado. Eu acho que aí a formação continuada, ela dá uma sustentação a essa escolha pedagógica. Então, porque quando está difícil, oportunidade de trocar com seu par esses momentos de dificuldade e poder superar. Então, eu acho que uma coisa vai caminhando com a outra, mas assim, não há nada que na legislação impeça de você reorganizar. Existe muitas vezes o impeditivo no micro da escola, mas que se a gente tomar uma decisão coletiva de que isso vai trazer um benefício para todos, isso é superado tranquilamente. No caso da nossa escola, eu acho que trouxe o benefício foi tão grande para todos, assim, foi tão evidente que isso trazia melhoria na aprendizagem que todo mundo ficou satisfeito e não abre mão. Então, até é interessante que professores novos às vezes ficam com medo, deixa 45 minutos e a gente acalma, né, e fala, não, você vai conseguir também e você vai no final gostar e vai elogiar e também não vai querer que volte atrás. Então, a gente faz esse movimento. E Priscila, você comentou às vezes da necessidade de mandar algum projeto ou informar a Secretaria de Educação dessa mudança. Você precisou fazer algo nesse sentido, justificar essa escolha da escola para trabalhar dessa maneira? Não, esse caso não, porque nós não ferimos a matriz. Então, assim, a matriz, eu só precisaria informar se ultrapassasse, nós queremos dar mais aulas de língua portuguesa do que as que estão previstas na matriz curricular. Nesse caso, nós não ferimos nenhuma mudança no âmbito da legislação. Então, nós só reorganizamos. Agora, a gente precisa informar no PPP. Então, isso é importante, porque é um registro que precisa acontecer lá e porque é um progresso e é uma escolha metodológica da escola, então precisa aparecer no documento. Acho que isso é muito importante você ressaltar, porque esse tempo de aula é exatamente uma escolha metodológica que tem que estar no PPP. E isso rompe com algumas questões que a gente tinha mais no passado, que é aquele tempo de concentração do aluno que acabava. Então, isso vai trazendo uma nova lógica a partir do momento em que eu faço uma escolha metodológica voltada para um protagonismo maior, para um cuidado na organização dessas aulas, em que o aluno consegue ter essa dimensão mais integral daquilo que ele está aprendendo. Então, acho que rompe com lógicas que a gente tinha até então, né? Sim, muito legal. Bom, a Hilda Costa e a Rosângela Barreto Silva, elas fizeram perguntas muito semelhantes no sentido do papel da coordenação pedagógica nesse processo de revisão e atualização do PPP. A Sônia e a Priscila tiveram experiências como coordenadoras pedagógicas, então eu vou pedir para as duas responderem a essa dúvida. Bom, eu acho que o coordenador, assim como os diversos atores, ele tem papel fundamental. Acho que o coordenador está sempre muito próximo aos professores, né, nesses momentos de formação continuada, nesses momentos de revisão e de levar para os professores e de colher deles também quais são essas dimensões e quais são essas demandas. Então, o coordenador, ele tem um papel fundamental na organização desse trabalho, entre articular com a direção da escola, articular com os professores e estar atento a esse acompanhamento para conseguir realmente dar significado a tudo isso. Mas eu acho que uma coisa muito importante, né, que a gente tem que pensar enquanto coordenador pedagógico é não se sentir unicamente o único responsável por isso. Né? Eu acho que o diretor de escola, né, é um elemento fundamental nesse diálogo, nessa discussão com a coordenação. Os próprios professores, acho que o coordenador ele serve como um grande mediador de todos esses conhecimentos que os professores trazem. Acho que trazer essa discussão para um trabalho colaborativo é uma função do coordenador pedagógico, e não se entendendo como único
e aquele que tem que dar todas essas respostas. Acho que a gente precisa ficar confortável nesse papel de articular esses diferentes saberes e de fazer essa mediação para que a gente atenda essas demandas. Priscila tem um comentário. Eu concordo com a Sônia, eu penso que o coordenador pedagógico ele é fundamental nessas questões que nós colocamos aqui. Sem o coordenador, fica muito difícil de promover as condições pedagógicas necessárias para a transformação desse PPP. Então, ele é um mediador por excelência, ele é um promotor assim, de condições dessa formação continuada na escola. Se ele não estiver ali junto nessa tomada de decisão, possivelmente ocorre um entrave, né, para essa transformação. Então, se o PPP, se o coordenador tem bastante clareza e está ali para ajudar, né, a criar essas condições, as coisas vão acontecendo. Como essa questão da insegurança que a gente comentou, né, durante a aula. O coordenador, com um olhar para isso, uma pauta para isso, um acompanhamento, ele consegue ajudar o professor a ser um par avançado para ele superar essa insegurança. Então, o coordenador é fundamental e é preciso articular junto com a direção, porque aí o coordenador nos ajuda, né, a realmente pensar, trazer essa dimensão que ele está mais próximo da equipe docente e também articular com os outros segmentos da escola. Eu acho que coordenador é indiscutível a importância dele no contexto. Perfeito. E você estava contando um pouco da experiência da sua escola. A Natália Ferreira perguntou quanto tempo foi necessário para fazer essa reestruturação na sua escola. Então, tinham alguns movimentos que já levam uma década. Mas assim, esse movimento mais pontual que foi apresentado aqui vai para o 3º ano. Então, assim, a gente tem que ter uma dimensão também da paciência pedagógica, que as coisas não se transformam de um dia para o outro. Mas quanto mais as equipes permanecem dentro da escola, quanto mais esse gestor permanece na escola, a gente sabe que às vezes tem uma transitoriedade, né? Mas de quanto mais as equipes que passam pela essa escola também dão a dimensão de importância ao projeto pedagógico, ele se consolida porque ele não vai ser apenas do diretor, mas daquela comunidade, porque o objetivo maior é que o projeto seja retrato fiel daquela comunidade, seja objeto daquela comunidade. Então, é interessante que, claro, quanto mais as equipes permanecem, melhor, porque traz uma continuidade, uma regularidade, mas também se não permanecer e o projeto já é da equipe, quem chegar vai ter que abraçar junto. Então, assim, eu penso que essas questões, assim, de tempo precisam ser, tem que ter a dimensão da paciência, mas que até a gente conseguiu muito rápido, porque todo mundo se envolveu, se engajou, tomou para si a responsabilidade e o pertencimento. Então, quanto mais as pessoas se apropriarem, mais rápido vai ser. No nosso caso, levou 2 anos, né, esse processo de atualização e ainda acontece, porque a gente sabe, é muito importante deixar aqui claro que essa questão da atualização, ela deve ser um processo permanente. Então, a cada ano, pelo menos bimestralmente, criar espaços para essa atualização. E aí, a nossa atualização, porque mexeu com as estruturas, né? Eu acho que a Natália traz isso também, leva um pouco mais de tempo, mas é o tempo necessário para ser autêntico, tá bom? Eu acho que é isso. Muito bom. Eu acho que vale dizer que, embora esse processo tenha demorado esses 2 anos na escola da Priscila, e ela comenta que a revisão e essa atualização ela é permanente, continua acontecendo, tem esse olhar para a base que talvez seja mais recente, mas que pode provocar o início desse processo na escola, né? A ideia não é que agora, nesses próximos meses de implementação da base, já se chegue num modelo ideal ou já se resolva todas essas questões que estão sendo levantadas e propostas, mas a ideia é que você tenha um primeiro movimento
nesse sentido. E aí, Karina, o que você colocou assim, essa questão da atualização dos próprios currículos, né, no âmbito municipal. Então, nós tivemos essa dimensão mais sistematizada a partir do ano anterior, tanto nas formações continuadas dentro da escola, como nas formações nas secretarias também. Então, tudo isso traz uma dimensão de atualização permanente mesmo para o currículo, e a gente só vem com essa direção mais regular e sistemática desse olhar para onde a gente quer seguir nesse tempo que eu apontei, mas que essa atualização precisa ser base de reflexão constante das equipes, porque esses movimentos de secretaria também, esses movimentos nacionais, eles também levam tempo para acontecer e para chegar lá onde a gente quer que chegue, que é na sala de aula. Então, isso demanda tempo, organização em vários âmbitos da estrutura, inclusive dentro da escola. Bom, a gente tem mais uma pergunta, que é a pergunta do Oséias. Ele fala sobre a questão da autonomia das escolas que fazem parte de uma rede e retoma aquela questão que a gente estava falando sobre a proposta curricular dos municípios e dos estados. O quanto que a escola tem autonomia para adequar e refletir sobre todas essas questões, opções metodológicas, processo de avaliação, que a gente já comentou ao longo da transmissão, o quanto de autonomia a escola tem para trabalhar diante da proposta curricular que a rede está trabalhando e que está levando para as escolas. Então, é importante a gente ter assim em mente que o currículo é direito do aluno. Então, a gente sempre acho bem interessante a fala da professora também, como a gente apresentou aqui no curso, que a gente não pode deixar um vazio nas práticas, né, pedagógicas. Então, quando vem uma base curricular, quando vem um documento curricular do município, ele vem para dar algumas direções, né, nesse planejamento, no plano de ensino, e as escolhas vão ficando a critério de cada realidade, de cada escola, porque lá nas avaliações, tanto internas como externas, é que a gente percebe o que a gente precisa trabalhar mais com os nossos alunos. Mas é importante, assim, aproveitar dessa autonomia para fazer essa reflexão. Nós temos autonomia, sim, na proposta pedagógica, mas para tentar trazer o currículo para essa prática e favorecer essas experiências, para promover a superação de todos os desafios apresentados pela escola. Então, o currículo tem que estar a favor da transformação. E aí, assim, optar quais competências ou habilidades você vai escolher para isso, fica a critério da escola na hora lá da tomada de decisão do planejamento, mas que essa escolha ela precisa acontecer. Então, nós precisamos sim desenvolver essas habilidades, essas competências. Os nossos alunos vão precisar disso mais lá na frente, eles vão precisar ter essa construção, e eu acho que os currículos no geral dão esse norte para todos, né? Dão essa orientação geral, mas é como foi trazido no curso. A realidade vai adaptar. No nosso caso, por exemplo, a gente tinha um problema do lixo na porta da escola, por exemplo. Era uma questão de educação ambiental, de sustentabilidade, de processos infecciosos, tal. Como que o currículo, quais competências nós poderíamos tirar aí do currículo para ajudar? Então, eu acho que é esse movimento que é muito sutil, mas que ele precisa acontecer. Então, a autonomia, ela não pode ser confundida com tirar o direito de aprender das crianças. Eu acho que é esse movimento que a gente está dizendo que não vai se esgotar olhando só para a base, obviamente. Eu acho que a escola tem outros materiais lá também de apoio, né? Tem os materiais produzidos pelo próprio município que estão alinhados à base, mas que eles não dão conta de transpor toda a base, né, na sua integralidade, mas também tem os livros didáticos
E tem outros materiais que os próprios especialistas constroem, mas é importante saber que essas competências, essas habilidades, esse currículo precisa chegar no lugar mais importante, que é lá na ponta, na sala de aula. Eu acho que essa dimensão nós não podemos deixar de lado. Eu acho que isso é fundamental. Acho que pensar nessa autonomia da escola é importante, mas a gente precisa olhar também para esses movimentos de participação na reelaboração dos currículos municipais. Acho que quando nós conhecemos muito bem esse currículo, quando nós fizemos parte, nós também conseguimos lá na escola acrescentar aquilo que esse currículo não contempla. Então, acho que a autonomia, ela vai muito nessa direção de pensar o que é que tem esse currículo, o que é que não tem nesse currículo municipal, que é específico da minha comunidade, né? Que fazeres eu preciso específicos aqui para a nossa comunidade que não está contemplado por esse currículo. Acho que é muito importante isso que a Priscila traz, que eu não vou eliminar alguns elementos que estão presentes nesse currículo, até por conta desse direito de aprender, né, e de todos os alunos terem acesso a esse conhecimento. Mas eu acho que eu tenho aí o direito de pensar essa especificidade, de fazer essa adequação. É dentro da escola e é no PPP que as metas traçadas lá nos planos municipais vão se consolidar. Então, trazer esse elemento dessa comunidade maior, que é o município, contextualizando, é importante. Acho que aí a gente vai começar, nesse exercício, a gente vai começar a entender o que é e quais os limites dessa autonomia. Bom, eu queria agradecer muitíssimo a Priscila e a Sônia. Acho que essas falas finais delas também refletem, fazem aí uma sistematização de todo o curso, dessas aulas incríveis que a gente teve com as duas. A gente está recebendo vários comentários. A Kelly Luca falou, ter um relato assim nos faz enxergar que é possível. Precisamos de capacitação para os gestores, para que conduzam o processo nas escolas. Os grandes beneficiados são os alunos. É verdade, Kelly, eu acho que o que ganha é a aprendizagem dos alunos, a educação das crianças e dos jovens. Eu acho que, então, eu queria só reforçar o meu agradecimento a vocês duas. Priscila, também vou pedir para você falar o nome da sua escola novamente, que as pessoas estão assim, querendo conhecer, querendo visitar. Está todo mundo muito apaixonado pelo seu relato. Então, eu vou pedir para você reforçar o nome da escola, que você já falou, mas vale você falar de novo, e pedir uma última palavra aí para a gente encerrar a nossa transmissão. Nossa, eu fico muito feliz, assim, muito obrigada pela oportunidade. A escola é MF Sebastião Francisco Negro, fica na zona leste de São Paulo, no bairro de Itaquera. Então, a gente, assim, nós estamos de portas abertas para recebê-los e a nossa proposta é pública, ela é amplamente divulgada. Nós também temos páginas, nós também temos uma página na rede social e fiquem à vontade, a gente recebe todo mundo e fica bastante feliz por isso. Isso é ótimo. Eu também agradeço, acho que foi também um presente conhecer a Priscila e essa experiência muito interessante, muito bonita, né, que traz para a gente realmente o que a nossa Kelly falou, traz muita esperança para a gente, né, para dar esse elemento de possibilidades que a gente tem. E eu acho que o que a gente pode deixar de mensagem final mesmo para os nossos gestores é que não estejam sozinhos, estejam com o seu grupo, né? Quanto mais esse trabalho coletivo se configurar dentro das escolas, mais a gente vai poder construir de fato essa sociedade que a gente está sempre trazendo nos nossos projetos pedagógicos, né? Eu queria deixar assim um recado assim para os gestores, em especial o diretor, né, sendo diretora, que é muito importante que o diretor saia desse papel burocrático, que ele saia da sua sala, que ele não se tranque lá e que ele participe da vida que acontece na escola. E a partir do momento que você estrutura esses espaços e você organiza com a sua equipe gestora, com outros pares, acho que as coisas vão se transformando. Então, o recado que eu deixo é de conviver com a sua equipe, de fato
conviver com as crianças, né? Eu acho que tudo isso tem muito a ensinar a todos os gestores e que as escolas retomem essa autoria no processo pedagógico através do PPP, desse projeto político-pedagógico que tem uma intencionalidade no fazer de cada escola. Então, não abandone esse processo. Vou dizer para vocês, não vai ser fácil, não vai ser simples, mas é prazeroso a cada passo que damos coletivamente, a cada conquista. Eu acho que traz uma dimensão muito, muito importante de transformação que eu acho que ninguém vai se arrepender depois.